irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço por mais uma vez poder estar juntamente com os ouvintes para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Também agradeço em específico ao nosso irmão Edgar por mais um convite que me foi concedido para estar juntamente com os ouvintes. Ao longo dessa semana tivemos ótimos temas, dentre os quais na segunda falamos sobre a palavra de Deus é inspirada. Na terça, a palavra é digna de confiança. Na quarta, Deus confirma sua palavra. Na quinta, a palavra de Deus deve ser lembrada. Na sexta, a palavra deve ser semeada. Por fim, estamos tratando sobre o penúltimo tema, abro aspas, a palavra é a base da nossa vitória. Tema que toma por base o texto em Efésios, capítulo 6 e versículo 17, que diz: tomai tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia fala de muitas batalhas, de muitas guerras, que era algo muito comum entre os judeus. Esaú, por exemplo, ele tinha 400 homens treinados na época em que ele foi enfrentar seu irmão Jacó para uma possível batalha. Os israelitas, ao sair do Egito, enfrentaram diversas batalhas. Enfim, os juízes, Josué, Davi e outros líderes tiveram batalhas diante de si. Os judeus também guerrearam as chamadas Guerras Santas, das quais o próprio Senhor era um guerreiro. Êxodo capítulo 13 e versículo 3. Nos tempos de Paulo não era diferente. Ele conhecia as guerras romanas e começa a descrever um soldado romano, falando das diversas armas que ele usava, como escudo, calçados, capacete, espada e etc. Dentre outros elementos, ele destaca a espada. Todos são de suma importância, de modo que se faltar qualquer um desses, o inimigo pode vencer a batalha. Nesse caso, a espada tinha um fim de atacar. Um soldado sem a espada não poderia suportar por muito tempo o ataque e ficar somente na defesa. Ele precisava atacar em um certo momento. O livro de Neemias, no capítulo 5, por exemplo, mostra os judeus tentando reconstruir os seus muros e as oposições que eles sofreram por meio de Sambalate e Tobias. A Bíblia nos informa que os samaritanos estavam ameaçando invadir o território dos judeus, com diversos inimigos desse povo. Reuniram-se em meio às florestas para rodearem os muros, procurando entrar pelas brechas. Nessa invasão, eles tinham apenas 3 objetivos: matar, roubar e destruir. Afirmando isso, temos em mente já qual é o nosso principal inimigo e como ele está representado diante dessa história. Neemias sabia que precisava se defender, mas ao mesmo tempo atacar. Foi então que ele teve a ideia de colocar homens em todos os locais onde estivessem brechas. Nas partes baixas, Neemias colocava um soldado com uma espada. E nas partes altas do muro, Neemias colocava um homem com um arco e flecha. Assim, quando o inimigo tentava achar as brechas, ele atacava. Veja o que diz o texto no capítulo 4, versículo 13 do livro de Neemias. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. A estratégia de Neemias é muito interessante e esse texto é de uma simbologia ímpar. Mostra que, onde o inimigo tenta atacar, devemos estar preparados com a espada.
pois com a espada podemos vencer as batalhas. Em nosso dia a dia, devemos estar cientes que precisamos da espada do Espírito, representada pela palavra de Deus. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, temos sim uma batalha que enfrentar todos os dias, mas essa batalha ela é espiritual. Sendo assim, eu não venço-a com armas carnais, eu não vou sair pelas ruas com uma espada vestido de soldado, mas eu vou me armar espiritualmente. Paulo diz que nós devemos estar com o escudo da fé, a couraça da justiça e as outras armas que devemos estar. Mas a espada, ela é representada pela palavra de Deus, conforme diz o texto em Efésios capítulo 6 e versículo 17. Veja novamente o que diz: tomai por capacete o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Devemos estar cientes que o ataque se faz necessário ao inferno. Jesus, quando estava em jejum e oração durante 40 dias, o inimigo ele vem tentá-lo. E a Bíblia diz que Jesus usou-se da palavra de Deus. O inimigo disse: está escrito, que aos seus anjos dará ordem, e Jesus ele ia dizendo: também está escrito, somente ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então Jesus ele utilizou-se da palavra para ser vitorioso, e que o leitor, que o ouvinte possa usar-se dessa arma espiritual dentro do ambiente acadêmico, dentro da faculdade, dentro do trabalho e assim sucessivamente, e que Deus abençoe.